Deus tem trazido assim palavras proféticas para pessoas individualmente falando e para a igreja também através da vida dele. Vamos receber com carinho Pastor Henry, Vanessa e Emerson, que tem sido uma bênção também, amigos queridos, nossa eterna de Vanessa. Glória a Deus, glory to God. Thanks for coming, Pastor. Hoje está aí com o nosso fonezinho mais equipado, ele vai poder até dançar. You can dance today, okay? Eu acho que vou deixar todo mundo de pé essa manhã. Vocês estão tão felizes, todo mundo de pé. Why don't Vanessa and I'll sit down Na verdade, eu e a Vanessa vamos sentar. and you stay standing, Vocês vão okay? ficar aí de pé, tudo bem? No, you may be seated. I'm afraid Vocês I'm... podem sentar. Thanks, Jesus. Thanks, Jesus. It's good to be here. É bom estar aqui. I thank you, Pastor Anderson and Eu Sandra. agradeço, pastores Anderson e Sandra. Thank you, church. Obrigada, igreja. Seed of tomorrow. Semente do amanhã. You're very special to me. Vocês são muito especiais para mim. You're like family. São como minha família. And I'm going to learn to surf. E eu vou aprender a surfar. Muito obrigado. There's several things that I want to just tell you a little bit about ourselves this morning. Algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. If you want to go ahead and show just the video. Se This você is puder a short mostrar video só o vídeo. of South Africa. É um vídeo pequeno, curto, da África do Sul. I'm going to share a few more things, but as I do, there's a little piece of paper that I've asked them to pass out if you are interested in being on our email list. Eu vou
compartilhar mais algumas coisas também com vocês. Tem esse papelzinho que eu pedi já para alguém distribuir. Se você tiver interesse em estar na nossa lista de e-mails, para receber nossos e-mails. Two things you can do. Go online or send us an email, info@dunamisconnections.org, and just give us your information. Há duas coisas que você pode fazer, ou passar o e-mail para nós, para esse endereço que está aí no papel. Or if you have a smartphone or an iPad or anything, you can scan this code and fill it out right there. Ou então, se você tiver um iPhone ou um iPad, você pode escanear esse código e encaminhar para nós as suas informações. Earlier, I saw a young man here with a South Africa t-shirt on. Where is he? Mais cedo hoje eu vi um rapaz jovem, senhor com uma camisa da África do Sul. Rapaz. All right, South Africa. Isso aí, África do Sul. Another thing that I have is that last night I had some brochures about opportunity for you to be a part of Project South Africa. E outra coisa também que eu trago é essa brochura com informações sobre o projeto na África do Sul. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você pode pegar essa brochura. Now, I'm not sure where the brochures got to. There was a stack of them, but eu não sei onde é que elas foram parar. Tinha um montinho assim. I'll make sure I have more tonight. Mas eu vou me certificar de que tenha mais aqui hoje à noite. How many of you ever been to the church in Baja? Quantos de vocês já foram à igreja na Barra? Okay, because tonight I'm going to continue a message that I'm starting this morning. Porque vejo hoje à noite eu vou continuar a mensagem que eu estou começando agora de manhã lá na Barra. So to get the second part of the message, you're going to have to come there to hear it, okay? Então, para pegar a segunda parte da mensagem, você tem que ir lá na Barra para ouvir. But your church has been a part of Project South Africa. Mas a igreja de vocês tem sido parte desse projeto na África do Sul. Because they have sown money, they have sown finances into the building. Porque vocês também semearam finanças, dinheiro nesse projeto, na construção do templo. Shigamani, which is a village in South Africa, Shigamani, um vilarejo na África do Sul, has about 15,000 people. Tem cerca de 15 mil pessoas. 20% of those 15,000 are documented with HIV/AIDS. 20% dessa população tem comprovadamente portador do vírus da AIDS, do HIV. With people undocumented, it's more like 40%. E pessoas sem essa comprovação é mais de 40%. So when we arrived there 18 months ago, então, quando nós chegamos lá há 18 meses atrás, I met a pastor who's 34 years old. Eu conheci um pastor que tinha 34 anos. He was an orphan himself. Ele era um órfão. Which, by the way, this village has over 200 orphans in it. E a propósito, esse vilarejo ele tem mais de 200 órfãos. And has hundreds more what we call vulnerable children, which has only one parent. E tem mais centenas de crianças que a gente chama de crianças vulneráveis, porque tem só um dos pais. So when we arrived there, the facility that they've been using was a tent. For the last 7 years they've been using this. Então, quando nós chegamos lá, o prédio, a edificação que eles usavam era na verdade uma tenda, que eles já estavam usando há 7 anos. The village is tribal ruled, it's ruled by a tribe. O vilarejo ele é guiado por regras tribais. So there's certain rules that they have there that even the church comes underneath. Então existem algumas regras que são soberanas e às quais a própria igreja tem que se submeter. And one of them is the pastor wants to get married. He has a fiancée, he wants to get married. E uma delas é que esse pastor ele quer se casar, ele tem uma noiva. But the culture there says he can't get married because he doesn't have a house. Mas a regra diz que ele não pode se casar porque não tem uma casa. So we now build him a house, and last night I showed some pictures of this, but his house is complete. Então agora nós construímos uma casa para ele. Eu vou mostrar algumas fotos e essa casa está pronta. So we're planning a wedding in November. Então nós estamos planejando o casamento para novembro. Then there's many other things within the village.
E tem algumas outras coisas também desse vilarejo. We are in the process of building what we call a multi-purpose building. Nós também estamos num processo de construção de um prédio que chamamos de multifuncional. And this will become central for many people in the village. E esse prédio vai se tornar uma referência central para muitas pessoas no And vilarejo. there's many other villages all around. E tem muitos outros vilarejos em volta. 90% 90% of single girls by the time they're age 19 will have a baby out of marriage. das meninas que atingem a idade de 18 anos vão ter filhos fora do casamento. So there's a lot of teaching that we're integrating about God's Word. Então há muito ensinamento sobre a palavra de Deus que nós temos que compartilhar. And what happens with many of those babies that are born, the father is absent, they don't have a father. E o que acontece com a maioria desses bebês que nascem, dessas jovens, é que eles não têm pais. And what happens is culture repeats itself. E o que acontece é que a cultura vai se repetindo. You know, I mentioned last night that you do what you do because you've been taught to do that. Como eu mencionei ontem à noite, você faz o que você faz porque você foi ensinado assim. Whether it's right or wrong, you do things because somebody taught you. Quer esteja certo ou errado, você faz coisas porque alguém te ensinou assim. So until we recognize that and we know with the help of God we can stop it. Então até que a gente reconheça que com a ajuda de Deus nós podemos parar esse processo, That it will not repeat future generations. para que ele não se repita em futuras gerações. You can stop curses that have been handed down from generation after generation. Você pode paralisar maldições que têm se repetido geração após geração. But you have to make a choice to do it. Mas você tem que fazer uma escolha. And many people don't realize it because they've never been taught. E muitas pessoas nem percebem isso porque nunca foram ensinadas assim. So our focus is there to change the community. Então o nosso foco lá é para mudar a mentalidade dessa comunidade. God has given me favor, has given our organization favor with the chief of the village. Deus nos deu favor à nossa organização junto ao chefe, ao líder do vilarejo. We're going to be doing some medical teams. Então a gente vai levar alguns grupos We're médicos, going to be teaching agriculture. vamos ensinar agricultura, We're teaching educational things vamos fazer ensinos também educacionais, along with construction. juntamente com a construção. And as we do these things, we partner with those people. In other words, one of my requirements is that those people get involved with what we do. E conforme nós fazemos essas ações, um dos nossos requisitos é que as pessoas então se tornem parceiras nossas, as pessoas locais se tornem parceiras nossas. So it becomes an education process for them. Então isso se torna um processo educativo para You eles. see, we help feed those orphans. Veja, nós ajudamos a alimentar esses órfãos. But what bothers me when I'm there, I see all this fertile soil. Mas o que me chateia quando eu estou lá é que eu vejo todo esse solo fértil que eles têm. That there's no reason anybody should be hungry. Então não há razão para que ninguém tenha fome. But you see, they don't know how to do it. Mas veja, eles não sabem como fazer. Nobody's ever taught them. Ninguém nunca ensinou a eles. So we're teaching them agriculture so they can be self-sustaining. Então nós estamos ensinando a eles a agricultura para que eles possam se autossustentar. See, people in that village have the mindset of being employees. Veja, pessoas naquele vilarejo têm a mentalidade de serem empregados. And many people all over the world, they think they need to be hired by somebody. They're employees. Their mindset is employee. E muitas pessoas ao redor do mundo também têm essa mentalidade. Acham que devem ser contratadas por alguém. Tem a mentalidade de empregado. That's okay. Tudo bem. But there's another side of the coin. Mas tem o outro lado da moeda. God gives us the ability to create wealth. Deus nos deu a habilidade de criar riquezas. He says in the Old Testament, He gives you and I the power to create wealth. Ele diz lá no Antigo Testamento que Ele nos deu, a mim e a você, o poder de criar riquezas. So I believe this morning there's ideas in here for you to create wealth. Então eu creio aqui que nessa manhã existem ideias para que você possa criar riquezas. This is what we teach. E é isso que nós ensinamos. There's so many ways. Há tantas maneiras.
And this is happening in all over the world. Isso está acontecendo ao redor do You know, mundo. my mind goes back 20 years ago A minha mente volta lá 20 anos when atrás, I would bring many teams into your country. quando eu trazia muitos grupos ao país de vocês. I still bring teams into your country. Eu ainda trago esses grupos. How many of you have ever been to Manaus, to Amazon? Quantos de vocês já estiveram em Manaus, na Amazônia? You have a mission field right here in your own country. Vocês têm um campo missionário bem aqui no país de vocês. The same as in South Africa. E a mesma coisa acontece lá na África They do need Sul. help. Eles precisam de They need ajuda. education. Precisam de educação. And you know what? It's up to you and I to go and give it to them. E sabe de uma coisa? Cabe a mim e a você Because fazermos if isso. we hold back, Porque se nós retivermos, we're not just robbing them from what God wants them to have. nós não estamos apenas roubando a eles o que Deus quer para a vida deles, Many times we rob ourselves of an experience that God wants us to mas experience. também estamos nos roubando de experiências que Deus quer que tenhamos. I say that because we take people just like you. Eu digo isso porque nós levamos pessoas bem assim, iguais a você. Our goal is to give you an experience, E o nosso objetivo é te proporcionar essa to give experiência, you a cultural experience, para te dar uma experiência a cultural, social experience, uma experiência social, a physical uma experience, experiência física, a relational experience, uma experiência relacional and a spiritual experience. e uma experiência espiritual. So how many want to go to South Africa? Então, quantos de vocês querem ir à África do Sul? I can only take 10 or 12 at one time. Olha, só dá para eu levar 10 ou 12 de cada vez. But I want to tell you something. I'm going to make sure that you have some of this. I'm going to continually give you information on this. Mas veja, então eu vou certificar de que vocês recebam uma dessas brochuras, Because there's something supernatural takes place porque algo sobrenatural acontece. when you step outside your own comfort zone, Quando você sai da sua zona de conforto, your own culture, da sua própria cultura, and you experience another culture. e você experimenta outra cultura. I can't explain it, Eu não consigo explicar but isso, I've done this for 35 years. mas eu já faço isso há 35 anos. Where I've seen people like yourself have a major transformation E eu tenho visto transformações incríveis em pessoas como vocês. simply by stepping into another culture. Simplesmente pelo fato de que saíram e entraram numa outra cultura. I can't explain it, Eu não posso but explicar. I have thousands of people that I could have share testimonies of God, how it's changed their life. Mas eu tenho milhares de pessoas que poderiam compartilhar o testemunho de como Deus mudou a vida delas. What's the dollar real right now? About 220. Como é que está a taxa de dólar? Okay, so this São trip, R$ 2,30 cada dólar. we're leaving on. When are we leaving? January. A gente vai sair em janeiro, January 9th through the 21st. janeiro de 9 a 21. The price is $3,200. O preço é $3.200. That covers your airfare, Isso cobre a sua passagem Your aérea, a your comida, lodging, o seu alojamento, transportation, your transportation, o seu transporte, everything. Covers tudo, everything. tudo. Except if you want to bring Pastor Anderson a souvenir, you have to buy that yourself. Apenas que você queira trazer um souvenir para o pastor Anderson, então você vai ter que comprar a parte. Now, I want to share something with you. Mas eu quero compartilhar algo com vocês. I want you to come here. Come Eu here. gostaria que você Come up. viesse aqui. I want to share a principle with you that I have been using for 35 years. Eu quero compartilhar um princípio que eu tenho usado há 35 anos. You speak English? Você fala inglês? Mais ou More menos. or less? Mais ou menos. More Mais or less? ou menos. Do you want to go to South Africa? Você quer ir para a África do Sul? Do you have $3,200? Você tem $3.200? That'd be like $3,200 would be how many real? That was 65? 70? 7,000? É, dá uns R$7 Let's say mil. 7,000 real, okay? R$7 mil. You have 7,000 real? Você tem Do you know 7 what these people have? Do you know that? Você sabe que essas pessoas These têm, né? people have. You know Esse that? pessoal aqui tem. Now, I want to share something with you. E eu quero compartilhar algo com If he vocês. has 7,000 real, Se ele tem R$7 mil, he pays and goes to South Africa. ele paga e vai para a África do You know Sul. what? He goes by himself.
Okay? Você sabe de uma coisa, ele vai sozinho. I want you to listen to something. Eu quero que você ouça. So when he goes, Então, quando ele vai, he's in South Africa. ele está lá na África do Sul. Now, I want 10 people to come up here. E agora eu gostaria que 10 pessoas Just viessem come on aqui. up, quick, 10 people. Rapidinho, rapidinho. 10 pessoas. Okay. Here's what I didn't tell those people. É isso que eu não falei para essas pessoas. They're going to help you go to South Africa. Eles vão te ajudar a ir para a África do Sul. Now listen to me. Agora escute. If there's, how many people up here? 10? Quantas pessoas aqui? 10? Now, if I was to have, if I would bring 70 people up here. Veja, se I'm eu not going to, but if there tivesse were trazido 70 pessoas aqui em 70, cima, okay? If each one of them would give 100 real se cada uma dessas 70 trouxesse 100 reais to help him go to South Africa. para ajudá-lo a ir para a África do Sul. Now, here's the powerful thing. I want you to hear me. Aqui está o detalhe poderoso. If he has the 7,000 real, he goes by himself. Se ele tem os 7 mil, ele vai sozinho. But if he has these 10 people help him, Mas se ele tem essas 10 pessoas que o all of a sudden ajudam, he doesn't go by himself ele não vai sozinho. because there's a part of these people who are going to go with him. Porque parte dessas pessoas está com ele. Not physically, Não but the fisicamente. Bible says where your treasure is, your heart is Mas a also. Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. And I guarantee you most people treasure money. E eu te garanto que muitas pessoas entesouram o So- dinheiro, valorizam o dinheiro. For them, Então, para eles, they're not giving to him. eles não estão dando para ele. They are investing in him. Eles estão investindo nele. Do you hear the difference? Vocês percebem a diferença? And if they are investing in Se him, eles estão investindo nele, they're going to be concerned what happens to their investment. eles vão estar preocupados com que destino o investimento tomou. So this becomes a powerful concept Então, esse se torna um conceito poderoso. because all of a sudden he's not gone alone. There's other people who have Porque, de repente, invested interest in what he does. Ele não foi sozinho, mas ele tem pessoas que investiram e que estão interessadas no que ele vai fazer. Does that make sense? Isso faz sentido? And I want to tell you this. E eu quero dizer para vocês. I've had this happen many times. Eu vi isso acontecer muitas e muitas vezes. Many times people that will invest in your life, Muitas vezes as pessoas que vão investir na sua vida. and many times these people will invest more in your life, E muitas vezes vão investir mais na sua vida. are non-Christians. São pessoas não crentes. I've seen it many times. Eu já vi isso muitas vezes. So I say that because don't limit God just by going for Christians. Então eu estou dizendo isso porque é para você não limitar a Deus pedindo recursos a pessoas apenas cristãs. You understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? So we help people do this all the time. I mean, this is something we've done for years. Então veja, nós ajudamos pessoas a fazerem isso o tempo todo. And I say that because if you want to go, E eu estou dizendo isso porque se você quer ir, God will put it in your heart. Deus vai colocar isso no seu coração. Money will not be an issue. E o dinheiro não vai ser um obstáculo. I have never, Eu nunca, in my 35 years of doing this, nos meus 35 anos fazendo isso, turned somebody away because they didn't have the money. eu nunca deixei com que uma pessoa ficasse de fora porque não tinha dinheiro. Because I asked them, if you do what I asked you to do, Porque eu sempre falo para ela, se você fizer o que eu estou pedindo para você number fazer, one, you need to pray. primeiramente você tem Make que sure, orar. make sure God wants you to be a part of it. Tenha certeza de que Deus quer que você faça parte disso. That's number one. Esse é o That's even número um. before the money issue. Number one, does Antes God mesmo want de you to be a pensar part em of it? dinheiro, você tem que se certificar de que Deus quer que você esteja envolvido. Then you allow others to invest in what you do. E então você permite que outras pessoas te deem esse investimento e façam esse investimento na sua vida. And it becomes powerful. E isso se torna Even poderoso. though the people don't all go physically, they have an invested interest in what's happening, and there's a supernatural power takes place there. Mesmo que essas pessoas então não vão junto com você, mas eles investiram, eles semearam e algo poderoso acontece.
Does that make sense? Isso faz sentido? Thank you. Obrigada. I'll see all of you in South Africa. Eu vou ver todos vocês na África do Sul. But I felt in my heart Mas eu senti no coração, that it's time tá na hora. to open some of this to the country of Brazil. Que está na hora de abrirmos um pouco dessa oportunidade para o país Brasil. What I have done for years, and I have brought thousands of people into your country just like this. E eu já trouxe milhares de pessoas para o país de vocês assim, dessa maneira. And it's time that Brazil starts giving, and they have been. But it's time that we introduce this to them to the point where it becomes a momentum. E está na hora do Brasil começar a liberar também essa bênção e liberar pessoas para irem. Eu sei que você já tem feito isso, mas o momento é esse. Amen? Amém? So how many of you think you can do that? Então, quantos de vocês acham que conseguem fazer isso? Good. Bom, You gonna go? você vai? No, her. Não, a pastora Sandra quer ir? He'll babysit while you go. Então, ele vai cuidar do bebê para você ir. Let's pray. Então, vamos orar. Father, I thank you for the opportunity to Pai. present this to this church. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de apresentar isso a essa igreja. And I just ask that every one of their hearts right now, Father, that God, I know there's so many desires in here to want to expand their horizon. Senhor, e eu oro pelo desejo que há no coração dessas pessoas, porque eu sinto que existe um desejo muito grande de expandir horizontes. So I pray, Father, that you would just speak to them. Então, Pai, eu oro para que o Senhor simplesmente fale com eles. And God, your will be accomplished. E que a sua vontade seja feita. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. This morning I want to talk to you out of Psalms 103. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês Salmos 103. And tonight I'm going to preach out of Psalm 103. E hoje à noite também eu vou fazer uma pregação baseada em Salmo 103. Maybe the next time I come, Talvez a próxima vez que eu venha, I'll preach out of Psalms 103. I don't know. eu pregue de novo sobre Salmo 103. Não sei. Psalm 103. Salmo 103. Praise the Lord, O my soul, Bendiga o Senhor minha alma. and my inmost being. Praise his holy name. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Could you put that PowerPoint up there for Você me? pode colocar o PowerPoint para mim, por favor? I want to talk to you this morning about divine benefits. Eu quero falar com você hoje sobre benefícios divinos. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Do not forget his benefits. Não esqueça os seus benefícios. Now, I imagine it's the same here in Brazil as in the United States. I don't know, maybe it's different on this. Eu fico imaginando que talvez aqui no Brasil seja a mesma coisa que lá nos Estados Unidos, não sei. Many times when we are employed, or me as an employer, Muitas vezes quando nós somos empregados, eu como um empregador, when I hire somebody, I give them certain benefits. quando eu contrato uma pessoa, eu dou a essa pessoa alguns benefícios. I understand that your government requires certain benefits, but I don't know, I think some companies give more benefits than the government requires. Am I right? Eu imagino que o governo exija que as empresas deem benefícios aos seus empregados, mas eu creio que umas empresas dão mais benefícios do que outras. É isso mesmo? I mean, I was talking to somebody this morning, he was saying he works 14 days and he's off 21 days. That's a benefit.
E eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, ele estava compartilhando que trabalha 14 dias e folga os outros dias do mês, 21 dias, então isso é um benefício. So there's all kinds of things, but when we go to be employed, we want to know what the benefits are. Então há todo tipo de coisa, mas quando nós vamos nos tornar empregados, queremos saber quais são os benefícios. Likewise, if you come to me, I employ you, I want to tell you what your benefits are. E da mesma maneira, se você vier a mim e eu for te contratar, eu quero te dizer quais são os benefícios. So this morning, I want to tell you some of the benefits that David tells us that God has for us. Então, nessa manhã eu quero compartilhar com você alguns dos benefícios que Davi nos diz que Deus nos dá. Now, David is talking to his soul. He's talking to himself. Bless the Lord, oh my soul. Veja, Davi está conversando com sua própria alma. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Soul, do not forget your benefits. Alma, não se esqueça dos benefícios do Senhor. Then verse 3. E aí lá no versículo 3. Who forgives all your sins. É Ele que perdoa todos os seus pecados. And heals all your diseases. E cura todas as tuas doenças. Now, I study Greek and Hebrew some. Veja, às vezes eu estudo grego e hebraico. Now, the Old Testament was originally written in Hebrew, the New Testament in Greek. E o Antigo Testamento foi originalmente escrito em hebraico e o Novo em grego. So many times I'll take words and I'll see what the original meaning. Então muitas vezes eu pego palavras e verifico qual era o significado original. Do you want to know what the word all means in Hebrew? Você sabe qual é o significado da palavra de todas as maneiras? It means, All. The word all. Yeah, the word o significado da palavra todos. it means all. Todos significa todos, tudo. So it says here that David's talking to his soul. Então aqui Davi está falando com a sua alma. And he's saying, forget not all the benefits. E ele diz, não se esqueça de todos os That benefícios. he forgives all your sins. E ele perdoa todos And os heals pecados. all your diseases. E cura todas as suas doenças. Who redeems your life from the pit and he crowns you with love and compassion. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like an eagle. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. I've done a series on this called Divine Benefits. E eu ensinei uma série sobre isso, chamada Benefícios de Deus. And I really felt like I wanted to share a couple of these with you the short time I'm here. E eu gostaria de compartilhar uma parte desse estudo com vocês, por esse curto espaço de tempo. So this morning I want to talk about divine forgiveness. Então hoje eu quero falar sobre o perdão divino. If you could just follow me as I talk there, I don't know if you can, but divine forgiveness. Se você conseguir me seguir, mas o perdão divino. In Psalms we just read that he forgives all our sins. Aqui em Salmos a gente acabou de ler que ele perdoa todos os nossos Now the pecados. Bible talks about sins. Mas então a Bíblia fala de It pecados, talks about transgressions. fala de transgressões And it talks about iniquities. e fala de iniquidades. And I want to talk to you, there's a difference in these, E eu quero te ensinar que existem algumas but they diferenças, all fall in the category of sin. mas todos eles vão se categorizar como pecado. So he removes all our sins. Então ele tira todos os nossos pecados, All our sins. todos os nossos pecados, totalmente, tudo. Transgression, Transgressões, and we're going to read later some scripture where it uses those words. e nós também vamos ler algumas das escrituras que usam essas palavras. But transgression is the outward movement of sin when iniquity is the inward motivation of sin. A transgressão, na verdade, é uma demonstração externa, é a externalização do pecado,
Quando na verdade, what is that? In other words, transgression is the outward movement A transgressão é a manifestação do where pecado, iniquity e a iniquidade refers to the inward motivation. se refere à motivação interna para o pecado. An example of this would be E um exemplo disso seria lust, seria a luxúria and adultery. e o adultério. Lust would be the inward. A luxúria estaria dentro de nós. It would be an iniquity. É uma It would iniquidade, be a motivation. é uma motivação, But transgression mas a transgressão is the act. é o ato. Are you following me on that? Vocês estão And conseguindo I entender? want you to understand this because later we're going to read in Scripture where these are used. Eu quero que vocês entendam essas diferenças, porque a gente vai olhar as escrituras, essas palavras são usadas. Because you see, it talks about it here that it's all together and He has forgiven us all of all. Porque o que a palavra está dizendo é que todos esses três, eles estão juntos, eles caminham juntos e Deus, Ele perdoou todos eles. Psalm 103, Salmo verse 103, 10 and 12. o versículo 10 até 12. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. I'm sure glad He doesn't treat us according to what our sins would deserve. Eu estou muito feliz porque Deus não nos trata de acordo com o que os nossos pecados mereceriam. And He doesn't repay us according to our iniquities. Here's that word iniquity. E Ele não nos recompensa de acordo com as nossas iniquidades. For as high as the heavens are from the earth, so great is His love for those who fear Him. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Versículo 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Now, I didn't ask you before we read this, but is it using the same words, iniquity and transgression? It's not? Is there different words in there? I should have researched that. Most times I do, but does it still make sense? So here's what it's saying is as far as the east is from the west. Então o que a palavra está dizendo é como o Oriente está longe do Ocidente, o leste está longe do oeste. Is there anybody in here that's involved with aviation? Tem alguém aqui envolvido com aviação civil? I know she is, but anybody that you fly an airplane? Que você voa de avião ou que você pilote. Here's what's interesting. É isso que é o interessante. I took pilot training years ago, and this was amazing to me. Eu fiz um treinamento de piloto alguns anos atrás, isso foi impressionante. I get in the little airplane, Eu entrei num aviãozinho and my compass e a minha bússola is telling me I'm going west. estava me dizendo que eu estava indo para oeste. And I've been told that I can go west forever. E a mim disseram que eu podia estar indo para oeste para sempre. You just keep going. That compass it'll keep going. Essa bússola vai continuar indo. But if I fly north, Mas se eu for para o norte, there's a certain point when that compass will flip around, all of a sudden tell you you're going south. há um certo momento em que essa bússola ela vai mudar e ela vai dizer que você está indo para o sul. To me, that just was amazing. E para mim isso foi impressionante. Especially when I read this scripture. Principalmente quando eu li as escrituras. Because you see, as far as the east is from the west. Porque veja, tão distante quanto o oeste é do leste. It's forever. É para sempre distante. Now what's interesting here is this. E o que é interessante aqui é isso. It says He removes our transgressions from us as far as the east is from the west. Ele diz que Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, quanto o Oeste está do Leste. So it's forever. Então é para sempre. But you see, this is how we think. Mas veja, é assim que a gente pensa. We think we have everything in files. A gente pensa em arquivos. So we go to God. A gente vai para Deus. God, forgive me of this.
Deus me perdoa disso. God says, let me see, here's the file, I'm going to pull the file drawer. Aí Deus fala assim, ah tá, então peraí, deixa eu abrir o arquivo. And I start looking through. Aí começa a procurar a pasta. Oh, here it is, right here. Yeah. Tá aqui, achei. Yeah, you came to me in 2007. Ah, você veio pra mim em And you 2007. asked for forgiveness on this 8 times. E você já pediu perdão disso 8 vezes. Oh, then in 2010, E aí em 2010, you came to me again você veio a mim de novo 6 times. 6 vezes. Let me look. Oh, last year. Ah, ano passado. Oh, you must have had a rough time, a lot of fights with your wife. Ah, você também teve. Because you came to me 70 times. E aí você veio a mim 70 vezes. But see, that's how we think sometimes. Mas veja, é assim que a gente pensa às We vezes. think God keeps track of these things. A gente acha que Deus vai mantendo registro dessas He coisas. doesn't. Mas Ele não He mantém. removes them. Ele remove. We think sometimes that, well, let me see. Às vezes a gente acha, I did it again, so I gotta go to him again and ask again. ah, eu fiz de novo esse pecado, então eu tenho que voltar para Ele de novo e pedir de novo. Que me perdoe. Jesus died for your sins. Não, Jesus morreu pelos seus pecados. Oh, Todos eles. do you believe that? Você crê nisso? The ones in your past, Aqueles pecados no seu passado, the ones you commit today, os pecados que você comete and hoje the ones in your future, e aqueles que ainda estão no seu futuro. they're all forgiven. Todos eles estão perdoados. And they're removed. E foram They're removidos. not in this file cabinet. Estão nesse arquivo, I nesse can't find gavetão. them. I can't find them anywhere. Ah, que eu não consigo achar mais nada aqui. He forgives all. He forgives all. Forgives all our Ele sins. perdoa todos os nossos pecados. Turn to Isaiah, the 53rd chapter. Vamos lá para Isaías Isaiah 53. 53. Verse 5. Versículo 5. But he was pierced for our transgressions. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. He was crushed for our iniquities. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. For all of them. Por todos elas, por todas as nossas iniquidades. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Turn to 2 Corinthians, the 5th chapter. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Corinthians 5, 2 Coríntios 5, verse 19. versículo 19. 2 Corinthians 5, verse 19. 2 Coríntios 5, 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sin against them, and he has committed to us a message of reconciliation. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação.
First of all, He removes our transgressions. They're removed. They're gone. They're removed. Então, primeiramente, Ele tira todas as nossas transgressões. Number two, He remembers our sin no more. E número 2, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isaiah, the 43rd chapter. Isaías 43. Isaiah 43, Isaías 43, verse 25. versículo 25. Even I, He who blots out your transgression for my own sake and remembers your sin no more. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. He remembers your sin no more. Ele não se lembra mais dos seus pecados. He remembers them no more. Ele não lembra mais. Now go to Hebrews. Agora vamos para Hebreus. Hebrews, the 8th chapter, Hebreus 8, verse 12. versículo 12. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Does God forget our sins? Deus esquece dos nossos pecados? Does He forget them? Ele esquece? Right. Now, tell me something. Então me diz uma This is coisa. a challenge that I've had sometimes. Isso aí é um desafio que eu tive algumas vezes. God is omniscient. In other words, He's all-knowing. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. So if He's all-knowing, how can He forget? Então, se Ele sabe de tudo, como é que Ele pode esquecer? You see, I think sometimes, Veja, às vezes eu acho. here's the thing of it is, when God created man, Aí é que tá. Quando Deus criou o homem, the first man He created both had male and female characteristics. o primeiro homem que Ele criou tinha características femininas e masculinas. And I'm convinced E eu estou convencido that He gave the part of forgetting to the man. que Ele deu a parte do esquecimento ao homem. And He gave the part to all-knowing to the woman. E Ele deu a parte da onisciência à mulher. Because you ask a man in the morning what he did yesterday. Porque você pergunta para um homem de manhã o que ele fez no dia anterior. Let me see. Ah, deixa eu ver. He can't remember. Ele nem lembra, mãe. We ask a woman what they did 10 years ago on a certain day, they remember just like that. Mas a gente pergunta para a mulher o que o homem fez há 10 anos atrás e ela te fala com detalhe. That's a little joke. É uma brincadeira. But I want to share something with you here. Mas eu quero compartilhar algo. In Isaiah, where we Isaías, read the 43rd chapter, lá quando a gente leu no capítulo in 43, verse 25, versículo 25, it says, I remember your sins no more. diz: eu não me lembro mais dos seus pecados. You see, God makes a choice. Veja, Deus faz uma Now, escolha. God is all-knowing. Deus é So onisciente. God doesn't forget. Então Deus não esquece. But I want you to hear me on this. Mas eu quero que você me escute. But He chooses not to remember. Mas Ele escolhe não lembrar mais. You see, you and I have the same capability. There's our past many times will come up, we'll remember it. Veja, eu e você temos as mesmas capacidades e muitas vezes o nosso passado vai ficar voltando à nossa memória. But we have a choice Mas temos uma not to escolha, dwell on it uma escolha de não ficarmos and not focando remember nisso it. e não ficarmos lembrando desse passado. Are you following me? Vocês estão conseguindo me acompanhar? This is very important Isso é muito because importante. for many years we have been taught that God forgets our sins
no more. E porque por muitos anos a gente achava que Deus esquece os nossos pecados, não lembra mais. I don't read anywhere in the Bible where He forgets them. E eu não leio nenhuma parte da Bíblia que diga que Ele esquece. But I do read in the Bible where He remembers them no more. Mas o que eu leio é que Ele não se lembra mais. Ele não esquece, mas não se lembra mais. I say that because you and I can do the same thing. E eu digo isso porque eu e você podemos fazer a mesma coisa. There's some junk in our past. There's Some junk. Porque tem um lixo lá no nosso passado, uma sujeira no nosso passado. And there's times when my thought wants to go back to that junk. E muitas vezes tem momentos que os meus pensamentos querem voltar para essa sujeira. But I have a choice at that point. Mas eu tenho uma escolha nesse momento. I can say God chooses not to remember it, so He doesn't have it in His file cabinet. Therefore, I'm not going to remember it either. E eu posso dizer, olha, se Deus escolheu não lembrar mais e não ter mais esse arquivo, então eu também posso escolher não lembrar mais. And husbands and wives, listen to me. E maridos e esposas, ouçam a mim. This is a principle we need to bring into our marriage. Esse é um princípio que temos que trazer para o nosso casamento. We forgive each other, Nós nos perdoamos, but then many times we pull back out of the file. mas muitas vezes retomamos aquele arquivo. But we have a choice Mas temos uma escolha to not remember it. para não lembrar mais, de não lembrar mais disso. O que quer dizer, I will never again pull it out of the file. eu nunca mais vou ficar colocando arquivos, pastas nesse arquivo. Do you hear me? Vocês estão ouvindo? We can do that with each other. Nós podemos fazer isso uns com os Because outros. you see, God is a God of grace. Porque veja, Deus é um Deus de... Of grace. Deus é um Deus de graça. If it weren't for grace, E se a palavra, e se Ele trabalha através da graça, none of us would be here today. e se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. I know people that have murdered people in the past. Eu conheço pessoas que assassinaram outros no passado. I also know people that have lied. E também conheço pessoas que mentiram, Which is worse. que é pior. It takes the same grace to cover the lying as it does the same grace as it covers the murders. Mas a mesma graça que deve ser usada para cobrir o pecado da mentira é a mesma graça que Deus usa para perdoar o assassinato. Do you understand? Did that make sense? Vocês estão entendendo? Faz sentido? Same grace. É a mesma It's graça. covered with the same blood. Foi coberto com o mesmo sangue. I had somebody ask me a question recently. E uma pessoa me fez uma pergunta recentemente. If I think certain sin can make it to heaven, Se eu acho que pessoas que cometeram um determinado pecado vão ter acesso ao céu. or what they were asking a certain person that's living, that they thought was living a sinful lifestyle, if I think that there's grace for them. A pergunta era se eu cria que pessoas vivendo um estilo de vida pecaminoso ainda assim iriam para o céu. See, here's what it is. Veja, aí que está. We point fingers at other people, A gente aponta o dedo para as outras pessoas. but many times we don't think twice about not telling the truth. Mas muitas vezes a gente não pensa nem duas vezes e mente, não fala a verdade. Do you hear me? Vocês estão entendendo? Not telling the truth is a lie, am I right? Não dizer a verdade é uma mentira, tô certo? Lying is a sin, am I right? Mentira é um pecado, tô certo? Am I right? Tô certo? Murdering is a sin, am I right? E assassinar é um pecado, tô certo? Committing adultery is a sin, am I right? Cometer adultério é um pecado, tô But here's certo? what I want to tell you this morning. Mas é isso que eu quero te dizer nessa manhã. It's time that we extend grace to people that fall. Tá na hora da gente começar a
de vida, essa pessoa é bem-vinda na If sua they were to walk in igreja? this door today, would they be welcome here? Se elas entrassem por aquelas portas hoje, seriam bem-vindas aqui? Or do we judge people accordingly? Ou será que a gente faz esse julgamento de acordo com o estilo de We vida? say you can come, but you can't. E a gente diz assim, ah, você pode vir, mas Or você you não can pode. welcome, but you don't. Ou, ah, você vai ser bem-vindo, mas você não vai. I want to tell you something today. Eu quero te dizer algo hoje. I don't care what your lifestyle is today. Eu não quero saber qual é o estilo de vida que você I tem don't care hoje. where you are today. Não importa onde você esteja hoje. God loves you. Deus te ama. And He has committed His life to you. E Ele comprometeu a vida do seu próprio And it filho por says that você. if you come to Him, E Ele diz que se você vier a Ele, all your sins todos os seus pecados, todos eles, will be gone. já estarão limpos, perdoados. You see, it's not up to me whether you go to heaven. Veja, não cabe a mim decidir se você vai ou não para o céu. It's not my choice. I don't choose whether you go to hell or Isso heaven. não é I minha don't choose. escolha, eu escolho se você vai ou não vai. But you know what I can choose? Mas sabe o que eu posso escolher? I can choose to not remember. Eu posso escolher não lembrar mais. And I can choose to love you. E eu posso escolher te amar. Because you see, it's not my choice whether you go to heaven or hell. Porque veja, o resultado não é minha escolha se você vai para o céu ou But para o it's my inferno. choice. Mas é minha Whether escolha. I love you unconditionally like my Father loves you. Se eu te amo incondicionalmente da mesma maneira que Deus te ama. That's the choice I have. Essa é a minha escolha. It's my choice. É a minha escolha. But yeah, we have to be careful. We don't want to associate with it. Mas veja, a gente fica cauteloso porque a gente não quer se associar com certas pessoas. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. Are you light or are you darkness? Você é luz ou é trevas? Does light influence darkness or does darkness influence light? A luz influencia as trevas ou as trevas influenciam a luz? I don't have anything. I'm telling you, I'm getting excited here. I don't have anything to fear. Eu não tenho nada a temer. I can walk in any darkness and I can be the change for that darkness. Eu posso caminhar por qualquer treva e ser uma mudança para essas trevas. Because I know who I am. Porque eu sei quem eu sou. And I know my Redeemer lives. E eu sei que o meu Redentor And I vive. can be the light to the darkness. E eu posso ser luz nas trevas. So fear not. Então não tenha Because medo. God is in you. Porque Deus está em And você. you need to be bold E você precisa and walk in that E darkness. você precisa ser luz e caminhar sobre essas trevas. He remembers our sin no more. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Number 3, He releases us from our iniquity. Número 3, Ele nos liberta das nossas iniquidades. Psalm 103, verse 3. Salmo 103, versículo 3. He remembers our sin no more. He releases us from iniquity. Ele não se lembra mais dos nossos pecados e Ele nos liberta das nossas iniquidades. Who forgives all our sins and heals all our diseases. É Ele que, no versículo 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Tonight, Hoje à noite, I'm going to talk about divine benefit health. Divine health. eu vou falar sobre o benefício divino da saúde. Because I want to share something with you. Porque eu quero compartilhar algo com It's você. not your faith that heals you. Não é a sua fé que te cura. What saves you? O que te salva? Your faith or grace? É a sua fé ou é a graça? See, it's your faith in the grace Veja, é a sua fé na graça. that you come to say you be saved. É através dela que você vai ser salvo. That same scripture, E a mesma escritura, a mesma and this palavra. same scripture it's referred to many times, talks about your sins and your iniquities. E muitas vezes a mesma escritura
fala sobre os pecados e as suas iniquidades. He died for both. Ele morreu por It's ambos. a package deal. É um You pacote. see, it's God's grace that heals you. Veja, é a graça de Deus que te cura. And being healed is just as much a part of the full package as salvation. E a cura, ela faz parte do mesmo pacote da salvação. You know, for many years I had difficulty with this. E veja, por muitos anos eu tive dificuldade com isso. It's easy for me to believe salvation. Ah, é muito fácil eu acreditar na salvação. That was easy. Ah, muito fácil. But when it comes to healing, Mas quando se tratava de cura, I didn't understand this. eu não entendia isso. And many churches around the world don't. E muitas igrejas Many no people mundo don't. não entendem, muitas pessoas não entendem isso. But I want to tell you something. Mas eu quero te dizer, When Jesus died on the cross, quando Jesus morreu na it's cruz, His grace foi a graça dele, that heals all your sicknesses. é a graça dele He forgives all your sins. que te cura de todas as doenças And e He heals all your diseases. esquece todos os seus pecados. It's in the same scripture. Veja, está no mesmo It's in the same versículo, package. no mesmo pacote. Tonight we're going to unpack them. E hoje à noite nós I want vamos to falar help sobre you isso. understand this. Eu quero te ajudar a compreender Because I want to isso. tell you something. Porque eu quero te It dizer, is not God's will for anybody to be sick. não é a vontade de Deus que ninguém esteja doente. God will never Deus nunca put sickness on you. nunca vai colocar Because doença em when você. Jesus died on the cross, Porque quando Jesus morreu na He cruz, said it is finished. Ele disse, está terminado, Hallelujah. It's done. está I feito. did it once and for all. Eu fiz de uma vez por I todas. died for the sins Eu morri pelos and pecados for the healing. e pela cura. So I want to help you understand. Então eu quero te ajudar a entender isso. I get angry when I hear people blaming God for things. E pessoalmente eu fico chateado quando eu vejo pessoas culpando a Deus pelas doenças. And many times God has nothing to do with E it. muitas vezes Deus não tem nada a ver com aquela doença. So we're going to cover that tonight. Então nós vamos cobrir But He isso. releases from all our iniquities. Mas Ele nos liberta de todas as nossas From iniquidades. all Todas of them. They're elas. released. Elas They're no more. não existem mais, nós já fomos libertos. They're not yours. Não são mais suas, You não released pertencem them. mais. They're not yours. Você liberou, não são Hear mais me, seed of suas. tomorrow. E é isso que nós vamos... Seed of tomorrow. The church. Ouça a mim, semente do amanhã. Hear me. Ouça. Either you're walking in the grace I'm talking about this morning, Ou você está caminhando nessa graça que eu estou falando aqui hoje de manhã, or you're not. ou você não está There's no caminhando. in between. Não existe um caminho intermediário. There's no in between. Não há um meio termo. See, many of the things that I talk about today, Veja, muitas das coisas que eu estou falando aqui hoje, God had to take. I went through some periods of my life and I started questioning. eu passei por alguns períodos da minha vida em que eu questionava. I've been preaching for years, Eu tenho pregado há anos. and I started questioning what I'm preaching. E eu comecei a questionar o que eu mesmo estava pregando. And I started asking God, show me. E eu comecei a pedir, Deus, me mostra. Because I believe that we serve a God that's merciful. Porque eu creio que nós servimos ao Deus misericordioso. And if I really believe that we live in grace, E se eu realmente creio que vivemos pela graça, how comes we keep wanting to go back to the law? como é que a gente quer voltar para a lei? See, there's nothing you can do to earn your salvation. Veja, não há nada que você possa fazer para ganhar a sua salvação. It's done. Já foi feito. It's free. É de graça. It's for you. É para você. Hallelujah. It's easy. É fácil. It's easy. É fácil. Not difficult. Não é difícil. It doesn't matter how much faith you have. Não importa quanta fé você It's tem. not going to change it.
Não é isso que vai mudar, because the grace is there. porque a graça está All lá. you have to do is receive. Tudo que você tem a fazer é receber. He forgives all your iniquities. Ele perdoa todas as suas iniquidades He heals all your diseases. e cura todas as suas doenças. Benefits. São There's benefícios. so many benefits that God's given us. Tem tantos benefícios que Deus nos deu. I want you to stand up. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. I want you to close your eyes for a moment. Gostaria que você fechasse seus olhos por alguns instantes I want you to ask the Holy Spirit, e peça ao Espírito Santo: what do you want me to take away from this message this morning? o que o Senhor quer que eu extraia dessa mensagem nessa manhã? And I believe the Holy Spirit is speaking to everybody in a different way. E eu creio que o Espírito Santo está falando a cada um de uma maneira diferente. And the question is, how are you to respond? E a pergunta é: como você vai responder a esse estímulo? It really is simple. É verdadeiramente simples. It's not difficult. Não é difícil. We've allowed religion to make it difficult. Nós permitimos que a religião tornasse isso uma coisa difícil. Bless the Lord, O my soul, forget not all his benefits. Bendiga o Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. I had a friend of mine recently tell me, he says, you know, Henry, I have a hard time sometimes wrapping my thoughts around this. I have a hard time wrapping my thoughts around what you're talking about. Amigo meu, um dia desse, me falou: ai, Henry, eu realmente tenho dificuldade para assimilar isso que você está me falando. It's because we try to figure it out ourselves, but our mind tries to figure it out. É porque a gente mesmo fica tentando achar as explicações através da nossa mente, Instead of just accepting it. ao invés de simplesmente aceitar. See, we've allowed society, we've allowed culture, we've allowed religion to form our thinking. Veja, a gente permitiu que a sociedade, que a nossa cultura formasse o nosso pensamento, o nosso sistema de crenças. If you're here this morning, Se você está ouvindo aqui nessa manhã you've never given your life to Jesus. e você nunca entregou a sua vida a Jesus, You've never accepted this gift of grace, você nunca aceitou esse presente que é a graça, the forgiveness of all your sins, all your que iniquities, te all your... perdoa de todos os seus pecados, todas as suas iniquidades e transgressões. You've never done that. Se você nunca fez isso, I'm going to ask you to come and eu stand, gostaria que você viesse aqui à frente. if that's you. Se, Say, é, I want to accept this gift of grace. se você está dizendo assim: eu quero aceitar esse presente da graça, I want the forgiveness of all my sins. eu quero perdão de todos os meus pecados. Is there anything? Tem alguém? Hallelujah. There's somebody in here, there's some of you in here this morning. Tem uma pessoa aqui nessa manhã That many people think you're a Christian, you're saved. que muitas pessoas acham que você já é cristão, que você é salvo, But you've never accepted Jesus. mas você nunca aceitou Jesus. Oh, you live a life that's good. You people think you might be a Christian, but you're in yourself. You've never made this commitment to Him. Ah, você vive uma vida boa, razoável, as pessoas acham que você até é cristão, mas você nunca assumiu esse compromisso. I want you to step out. I want you to be
bold this morning. Say, I'm going to live for Eu Him. quero que você seja ousado nessa manhã e diga: eu vou viver essa promessa. Pastor, can I have some help here? There's a gentleman here. Pastor, eu posso ter pessoas orando aqui por eles. 2 pessoas. Need some people to help. Right here, we need a gentleman here. A gente precisa de um homem aqui na frente para orar por esse rapaz. For you that came up here, I want us to all repeat this morning, would we? I want you to look at me for a moment. Eu gostaria que vocês que estão aqui na frente olhassem para mim por uns instantes. Just want you to say this. Eu quero que vocês digam isso. Deus, nessa manhã. Let's all say it. God, Vamos todos dizer: Deus, nessa manhã. I accept your grace. Eu aceito a sua graça. I accept you into my life. Aceito o Senhor na minha vida. Knowing that you forgive me of all my sins. Sabendo que o Senhor me perdoa de todos os meus pecados. And today, E hoje, I make you the Lord of my life. eu te torno Senhor da minha vida. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I want to tell you something. Eu quero te falar uma coisa. Aleluia. Does it get easy? É fácil? No. Não, nem sempre é That's fácil. okay. Tudo bem. See, in yourself, Veja, em você mesmo, you can't change. você não pode mudar. So stop trying. Então para de tentar. Instead, allow God to take you and mold you. Então permita que Deus tome a sua vida e trate você. See what we've done to ourselves many times. Veja o que nós fazemos conosco mesmos, muitas vezes. We've allowed religion Nós permitimos que a religião to tell us what's right and what's wrong. nos diga o que é certo e o que é errado. And then we start feeling guilty if we can't live up to it. E aí a gente começa a se sentir culpado se não consegue viver de acordo com aquele padrão. See, I don't care how messy your life is. Veja, não me importa a bagunça que está a sua vida. In fact, God doesn't care. Deus também não se importa com isso. Because He'll take your mess and all. Porque Ele vai tomar tudo isso e vai arrumar. He'll clean you up. Ele vai te limpar. It doesn't take other people to clean you up. Não são outras pessoas que vão te limpar. It takes God. É Deus que vai fazer And isso. He'll do it. E Ele vai fazer. See, if we wait till we're cleaned up to come to Him, we'll never come to Him. Então, se você ficar esperando o momento que você esteja completamente limpo para se achegar a Deus, você nunca vai se achegar. He knows you. Ele conhece você. He knows where you are. Ele sabe quem você é. He knows your heart. Ele conhece seu coração. He just wants to communicate. Ele só quer se comunicar com você. If you get angry, God, tell him you're angry. Se você ficar chateado, com raiva, diga para Deus: eu estou com raiva. He's okay with that. Tudo bem para He Deus. has big shoulders. Ele tem ombros largos. If you're sad, tell him you're sad. Se você estiver triste, diga para Ele que você está Tell him triste. why. Tell him why. Diga para Ele por que você está If you triste. don't understand something, tell him. Se você não consegue entender algumas coisas, diz para Because you Ele. see, he's your manufacturer. Porque veja, Ele é o seu fabricante. And who knows you better than the person who designed you? E quem conhece você melhor do que a pessoa que te fez? But see, too many times we run the opposite direction. Mas veja, muitas vezes a gente caminha na direção oposta. Father, I thank you. Senhor, eu te agradeço. Thank you. Obrigada. 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 And I know Eu sei in your minds right now, que na mente de vocês agora,
you're thinking of how you have to change. Vocês estão pensando como vocês têm que mudar. Don't even go there. Não faça isso. Don't go there. Não faça isso. Aleluia. Vocês que estão entregando a vida a Jesus, estão reconciliando, vou pedir que siga ali a parte, né, que está ali com a placa do estandarte. Nós queremos falar com vocês, presentear vocês como um gesto de... vai marcar um novo início na vida de vocês, amém? Nosso Deus é um Deus da segunda chance. Amém? Deus sempre tem um novo caminho, o Deus da segunda milha, da outra face, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém? Glória a Deus. Pegue na mão do seu irmão, vamos agradecer a Deus. Quanta preciosidade nós recebemos aqui. Aleluia. Glória a Deus.